Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O meu nome é Ricardo Moura. E eu sou Gisele Queiroz. E a gente veio bater um papo com você hoje sobre psicologia e feminismo. Gi, tu pode explicar rapidão o que é o movimento feminista? Olha, de forma bem resumida, o feminismo ele é um movimento social, político, liderado por mulheres, da qual nós buscamos liberdade e igualdade em sociedade. Sociedades essas que são regidas por um sistema patriarcal e opressor, da qual sempre vai menosprezar, diminuir a mulher, e enfim, é basicamente isso em resumo, é uma questão de igualdade de gênero, da qual a gente busca igualdade social, econômica, moral e etc. Beleza, então vamos começar com uma pergunta aqui. Essa aqui pode ser, já? Pode ser. Beleza. Como os homens podem ajudar a fortalecer o feminismo sem praticar o machismo velado? Então, a primeira coisa é você estar aberto a ouvir e entender o que seria o feminismo e o porquê que ele existe, porque ele não tá aí só de enfeite, né? Você tem que entender como é que funciona a sociedade, que é regida por um sistema patriarcal. Você tem que entender toda a questão opressora da qual o homem ele está colocado numa sociedade. Independente se você acha que você é machista ou não, você tem que rever seus conceitos. Porque a gente vive numa sociedade que é regida pelo sistema patriarcal. É tudo enraizado. Então a questão é você estar ciente disso, você poder estar aberto a ouvir e conversar com as pessoas sobre isso. Nunca menosprezar o movimento, estar ali ouvindo mulheres e conversando com elas sobre. Exatamente. Uma das formas de você poder contribuir ainda mais é, por exemplo, você se permitir descobrir mais sobre esse assunto, conversar com pessoas e que você possa estar fazendo movimentos semelhantes a esse. Não estou falando que é um vídeo, na verdade, que a gente precisa estar fazendo, mas a premissa básica disso aqui é espalhar, disseminar o conhecimento para saber que o machismo existe, ele tem a manutenção de privilégios do homem, no caso, em detrimento das mulheres, de outras pessoas, na verdade. Enfim. Então uma das formas de você ajudar o movimento é justamente ouvindo, parando para ouvir e disseminando também essa palavra, porque homens também podem ser pró-feministas, certo, Gi? E evitar disseminar o machismo, evitar disseminar todo esse tipo de sistema que só está em detrimento da mulher. E outra pergunta que vai no embalo já aqui é: como se redimir depois de ter praticado o machismo, mesmo sem intenção, por isso ser algo justamente enraizado dentro do homem? Gito, pode ter a honra de responder pra gente? Bom, eu inicio falando que o primeiro processo fundamental nessa situação é você reconhecer que você foi machista. É você reconhecer aquela situação, aquele ato, aquela fala que foi machista. Você reconhecendo, vai ser muito mais fácil você poder pedir desculpas pra pessoa e poder trabalhar em você esse movimento de que você não vai mais repetir esse processo. Então é você reconhecer primeiramente que você foi machista, pedir desculpas pra pessoa da qual o seu comentário, o seu ato foi direcionado e depois não falar pra pessoa tipo, eu nunca mais vou fazer isso. Não, porque você provavelmente vai, infelizmente vai. A questão é você tentar evitar nunca mais fazer isso, ir se desconstruindo até chegar um momento que você realmente nunca mais vai fazer algo do tipo. É basicamente isso. Me arrepia, Jesus do céu. Quando você não sabe, gente, pergunta pra alguém que entende do assunto pra você poder conhecer mais sobre. Não vai tentar fazer as coisas na doida ou debaixo dos panos, assim, tipo, isso é uma piadinha que não vai incomodar ninguém. Cara, isso machuca, isso incomoda. Isso é uma coisa... E você faz isso, pratica isso justamente porque não é com você. Entendeu? Então, pensa nesse sentido aí. A próxima pergunta é: como compreender que está se permitindo ser manipulada por homens? Bom, essa daqui é uma questão de desconstrução. E são questões muito básicas que até parecem meio óbvias. E quando você vai prestando atenção, tipo, caramba, isso realmente faz sentido. Tipo, por que eu tenho que lavar a louça e o meu irmão não tem que lavar a louça? Coisas simples, sabe? Você ir se desconstruindo com o tempo e conversando com outras pessoas. E principalmente, se você tem um fluxo de amizade, por exemplo, que envolve bastante homens, é sempre estar atento quando você está conversando com esse homem. Tanto se ele está sendo machista com você e se você está permitindo isso acontecer. Estar atento, porque a gente às vezes deixa passar demais quando é com um homem que é muito amigo seu, um primo, um irmão, um pai. Então é estar sempre conversando com as pessoas, principalmente conversando. E quanto mais você conversa com essas pessoas, se esse homem que é um amigo seu, que você já conversa sobre isso, chega e fala alguma coisa machista pra você e você dá esse toque nele, essa atenção, ele vai provavelmente entender o que está acontecendo e conseguir trabalhar isso melhor nele. Então é poder conversar sobre isso e é basicamente isso mesmo. Qual o papel dos homens no feminismo? Eu acho que essa pergunta ela faz um link bem interessante com a primeira da qual a gente discutiu, que é basicamente o homem estar atento que ele faz parte desse sistema opressor e que mesmo que ele não pratique o machismo, ele
inconscientemente ele acaba perpetuando. Só o fato dele ser homem, ele já está... Ele sustenta privilégios. Ele sustenta privilégios. Então ele tá em um nível acima, digamos assim, da mulher, porque infelizmente a sociedade patriarcal exalta o homem em detrimento da mulher. Certo? Então, o papel do homem é fundamental, contanto que ele entenda que ele tem uma posição igualitária, certo? Mas que o movimento é liderado por mulheres. Então, nunca estar à frente, digamos assim. É ele poder compreender que ele faz parte da disseminação do sistema patriarcal e que ele pode se desconstruir e acabar contribuindo para que esse sistema não seja mais ainda disseminado, sabe? Ouviu um amigo falando uma coisa babaca, escrota, machista, vai lá e fala, olha, não é bem assim, você foi babaca agora, sabe? É não ser conivente com o machismo, se permitir reconhecer quando você está sendo machista, quais são os seus pensamentos machistas, sabe? É conversar com outras mulheres, entender a vivência delas, porque é totalmente diferente da sua, sim, sabe? E outra coisa, existem várias questões que a gente pode falar sobre isso, sabe? Porque o feminismo, ele é um movimento que é liderado por mulheres e busca igualdade na sociedade, mas que não é só isso, porque é um movimento liderado por mulheres, mas a gente não é só de um tipo, não somos só um tipo de mulher. Mas isso é uma resposta de uma outra pergunta aqui, que a gente vai responder daqui a pouco. E essa pergunta, ela existem divisões no que diz respeito ao feminismo? Se sim, quais segmentos são mais vulneráveis em relação aos outros? Bom, como eu acabei falando, né, a gente tá falando sobre um movimento que é liderado por mulheres, e mulheres não existe só um tipo, existem vários tipos. Envolve questões culturais, religiosos, de raça. Então, o feminismo, ele acaba sendo meio que destrinchado em vertentes. Vertentes essas que são necessárias para poder discutir outras questões que nem todas as mulheres têm vivências, entendeu? Então existem vertentes, da qual tem, por exemplo, o feminismo liberal, o feminismo anarquista, o feminismo radical, o feminismo negro. Então existem vários. E em relação ao que a gente pode dizer de mais vulnerável, tem essa questão, por exemplo, do transfeminismo, da qual inclui a mulher trans no feminismo, e essa rixa, digamos assim, com o feminismo radical, da qual traz essa questão de que a mulher trans não pode ser incluída no movimento feminista. É toda uma questão que dá para um outro vídeo, um vídeo meio maior para conversar, mas também tem uma outra vertente do feminismo que também é delicada de conversar por conta de ser muito invisibilizado e às vezes as pessoas não dão a determinada importância que deveria receber, que é, por exemplo, o feminismo negro, da qual é um feminismo que traz a questão de raça, a questão do racismo e etc. Porque, querendo ou não, uma mulher que é branca, ela pode sofrer muitas coisas parecidas com que uma mulher negra sofre, mas por ser mulher. Agora, a questão de raça, pela mulher ser negra, ela sofre por questões que uma mulher branca não sofre. Porque vale só lembrar que racismo reverso não existe. Pessoas brancas não sofrem racismo, tá? Só lembrando aqui. Exato. É importante falar isso. Se vocês, inclusive, querem um vídeo sobre racismo, a gente pode estar conversando e peçam aqui nos comentários. Peçam, eu vou pedir, eu vou comentar. Legal. Então, em relação ao feminismo negro, é basicamente isso, da qual uma vez eu ouvi uma pessoa falando e eu achei isso muito válido, que enquanto mulheres brancas, por exemplo, estão lutando por conseguir um salário igual a de um homem, as mulheres negras estão lutando por simplesmente poderem existir e não sofrerem violências diariamente, porque a gente sabe que a vivência de uma mulher negra é totalmente diferente de uma mulher branca. É isso, é um assunto super importante e de fato precisa ter mais visibilidade, porque, mais uma vez, falando aqui como homem, um dos nossos papéis é justamente contribuir, pra gente poder contribuir com essa situação, saber que a gente tem privilégios, que as mulheres, infelizmente, ainda não têm os mesmos direitos que os homens, recebem menos, são vistas como figuras sexualizadas, como sexo frágil, e não é assim, entendeu? Não é. Você tem que sair do seu pedestal, você tá numa manutenção, numa cadeia de privilégios. Reconheça que você tá nesse pedestal, nessa cadeia de privilégios e tente se desconstruir cada vez mais, e toda vez quando você vê uma situação machista, procure intervir. É uma das formas da gente poder contribuir com isso. Exatamente. Não seja conivente com o machismo, tanto o seu quanto o do outro. E a gente poderia finalizar com uma pergunta que eu achei interessante aqui, que é o seguinte: como funciona o processo de empoderamento? Tu quer iniciar? Legal. É o seguinte, eu pego aqui um trecho de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Paola Carosella. Ela é a cozinheira do MasterChef e ela fez um vídeo com a JoJo que eu achei muito interessante essa fala. O processo de empoderamento funciona pra mulher de todas as formas. Por exemplo, se ela tá limpando uma privada, se ela tá cozinhando, se ela tá pilotando um avião, se ela tá dirigindo um trator, se ela tá fazendo qualquer coisa naquela situação, ela queira estar ali e diga: vou me sentir poderosa, estou fazendo isso com orgulho e me sinto o máximo por estar fazendo isso, beleza, desde que não seja uma obrigação. Então isso é uma das formas de empoderamento. É exatamente aquela frase que o pessoal fala e que a gente também exerce muito: o lugar da mulher é onde ela quiser estar.
Então a questão é, você faz o que você quiser, sabendo que você é capaz de fazer aquilo, porque querendo ou não, no sistema patriarcal, o homem é colocado, por exemplo, no pedestal e a mulher, ela é colocada em um outro nível, na qual são impostas regras a ela, do que ela tem que fazer, como se ela fosse incapaz de ser mais do que isso. E como ela fica sempre na sombra do homem. E como ela sempre fica na sombra do homem. É ter essa noção de que você é capaz de fazer o que você quiser, não ter ninguém, nenhum homem mandando em você e que o seu lugar é onde você quer estar. Pessoal, então é isso. A gente espera que tenha dado pra vocês conseguirem compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Dito, pode indicar os textos pra galera aí? Eu tenho uns 2 livros aqui pra indicar. Um deles é Para Educar Crianças Feministas, tá focando em meninas, que é da Chimamanda Ngozi Adichie. Ele é bem fininho, tá? É como se fosse... É uma carta, na verdade, que ela escreveu para uma amiga dela. É muito, muito, muito interessante. E não é um livro que você precisa ler se você tem interesse em ter filhos. Na verdade, não. Para Educar Crianças Feministas é para você ter noção de como é que uma menina é educada em sociedade, na diferença que o menino é educado. Exato, muito bom. Gente, tem uma linguagem muito tranquila, não é uma linguagem técnica e científica. Já leu. É incrível. A vontade de fazer o vídeo foi justamente por causa desse livro. O outro livro que eu gostaria de indicar é Feminismo em Comum, para Todas, Todes e Todos, que é da Márcia Tiburi. Esse aqui é bem interessante, a escritora ela é brasileira e ele é bem fininho também e ele é bem baratinho na internet. E se você gostou desse vídeo, clique aí em gostei, no joinha, se inscreva, deixa um comentáriozinho aí do amor, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. A gente tá com uma equipe técnica aqui embaixo. Vocês querem dar um oi aqui? Galera! Oi! Bora, gente! As meninas estudam com a gente também, a Dani e a Nayara. Oi, gente! Um beijo, pessoal. Assistam o vídeo, deem like e compartilhem informação. Deixa de ser um cuzão. Tchau! Bom, então é isso. Tchau!